A gente fala sobre a coqueluche, que também é conhecida como tosse comprida. É uma infecção respiratória altamente contagiosa. A doença tem preocupado os especialistas e as autoridades de saúde, porque nos primeiros 4 meses deste ano, a cidade de São Paulo registrou o dobro no número de casos na comparação com o ano passado. A coqueluche é particularmente perigosa para bebês e crianças pequenas, mas pode afetar pessoas de todas as idades. A gente vai entender mais sobre esse assunto conversando ao vivo com a médica infectologista Vivian Furtado, doutora que está conectada aqui com a gente. Bom dia, bem-vinda. Olha, é um prazer recebê-la. A gente está sem o áudio da doutora. A gente vai estabelecer para que a gente possa continuar a nossa conversa. Será que eu ouço ela agora? Doutora, bom dia. Bom dia. Agora sim, te ouvi. Obrigado pela presença aqui, viu? Ainda mais para falar sobre um assunto tão importante quanto esse. Eu queria que a senhora começasse explicando para a gente o que é exatamente a coqueluche e como que ela afeta o nosso sistema respiratório. Bom dia, então, a todos que nos ouvem. A coqueluche é uma doença causada por uma bactéria chamada Bordetella pertussis, né? Como você falou, Wilker, é de alta transmissibilidade, né? Ela é uma doença altamente contagiosa, principalmente na fase em que há coriza, febre baixa. Não é uma doença que cursa com febre muito alta. A doença pode ser afebril ou com febre baixa. Pode dar tosse no início, conjuntivite, sinais de gripe, né? E depois, na segunda fase, que é a fase paroxística, ela tem aqueles acessos de tosse, que a pessoa tosse várias vezes. Ela pode ter 10 crises de tosse durante a noite. Essas crises podem ser desencadeadas por exercício físico, por algum estímulo, né? Alguma coisa que ocorre no ambiente, e são crises que podem deixar principalmente a criança pequenininha ali, o lactente, ele fica roxo, cianótico. É uma doença potencialmente grave, pode cursar com pneumonia e até com morte por insuficiência respiratória. Perfeito. Então, principalmente as crianças precisam estar bem assistidas, né? E tem como a gente prevenir a coqueluche? Sim, sim. Então, como eu falei, essa doença é uma doença que na criança pequenininha ela pode ter graves consequências, né? É uma doença difícil para a mãe é difícil de ver, dá uma agonia muito grande, porque o acesso de tosse é extremamente difícil de ser parado, né? São várias crises. Essa doença, ela é prevenida assim que o neném nasce. Primeiro a mãe, né? A mãe é vacinada com a vacina DTPA na gestação. Então, naqueles primeiros meses de vida, que o bebê tem um sistema imunológico extremamente prematuro, a criança vai estar protegida através dos anticorpos que são passadas da mãe para ela. Depois, logo com 2 meses, a criança recebe a primeira dose, né? Que está na vacina, que também protege contra tétano. Depois, com 4 e 6 meses, são feitas as outras doses e um reforço mais para frente com 1 ano e 3 meses, até 1 ano e 6 meses, dependendo. Então, é uma doença prevenível, né? Que os pais devem estar atentos ao calendário de vacinação e jamais negligenciar a saúde do seu filho, negando ou relutando ali em dar alguma vacina. As vacinas que estão no PNI são vacinas seguras, né, com histórico de uso durante décadas e décadas no Brasil, e que é extremamente protetora. Então, nós precisamos colocar em dia o calendário de vacinação das crianças. Voltar até aquela cultura que a gente já teve, né, de imunização, algo importantíssimo que se perdeu em certa medida, mas que a gente tem conseguido retomar, né? Daqui a pouco a gente até vai falar sobre isso, que o nosso país deixou a lista de países com maior número de crianças não imunizadas. Então, a gente tem tido uma melhora, mas a gente precisa ainda tratar desse assunto, porque é um assunto muito delicado. A vacinação está disponível e a vacina contra a coqueluche, essa que a senhora mencionou, está disponível no SUS também, né? De graça para todo mundo. Sim, há muitos anos, né? O Brasil, eu queria pegar o gancho aí que você falou da vacinação. O Brasil é um país historicamente que gosta, né? Nós gostamos de vacina, nós somos exemplo para o mundo. Então, o brasileiro ele tem essa cultura de se vacinar. O que ocorre, Wilker, é o seguinte:
A geração que tem atualmente 80 anos, ela vivenciou todas essas doenças, né? Sarampo, rubéola, a cachumba, coqueluche. Esses idosos, eles sabem o que são essa doença, essas todas doenças. Agora, a geração mais nova não sabe porque ela já pegou o benefício da vacinação. Então, como a gente não viu a doença, a gente tende a achar que o perigo não existe. Isso é um erro muito grave. A gente precisa aprender com o nosso passado. Então, como a geração atual de pais essas pessoas não viram essas doenças, tendem a achar que não existem, né? Então, a gente precisa continuar fazendo o que as gerações passadas fizeram, que era tomar todas essas vacinas. E você protegendo o seu filho, você se protege, né? Lembrando que é uma doença altamente contagiosa. Então, quando um bebê, uma criança pequena está com coqueluche, a mãe pega, o pai, os avós, os cuidadores, tem um impacto na vida familiar e naqueles que ficam perto muito grande. Então, a gente não pode deixar que isso aconteça. Perfeito. E de que forma acontece a transmissão dessa doença? Por via aérea mesmo. E quando a criança está naquela fase chamada catarral, né, que é a fase primária, a fase de uma gripe, como se fosse um resfriado, ela é altamente contagiosa. O período de incubação varia, em média, de 5 a 10 dias, mas pode se estender até 21 dias. No lactente, né, que é a criança pequenininha que ainda mama, isso pode ser ainda pior, pode se estender por mais tempo ainda, até em torno de 2 meses. Então, a gente precisa realmente estimular a vacinação da gestante. Gestante tem que se vacinar para Covid, para gripe e para DTPA, que é essa que protege para tétano e coqueluche. E quando o bebê nasce, fazer com 2, 4, 6 meses e um reforço após o primeiro ano de vida. Ótimo. A senhora falou aí sobre a doença ser altamente contagiosa e que um bebê contaminado pode contaminar também a família, né? Pode transmitir de alguma forma esse vírus para a família. Quais são os impactos desse vírus nos adultos? Não, no caso da coqueluche é uma bactéria, né? Isso, da bactéria. Tem grandes impactos. Também pode ter os sintomas. Porque o que ocorre é o seguinte, a vacinação, ela é de caráter duradouro, mas não permanente. O que significa isso? Uma vez imunizada, eu vou ter os anticorpos. Só que ao longo do tempo, esses anticorpos podem ir caindo. É por isso que a gestante precisa receber ali uma dose de reforço. Então, o adulto, ali, em torno de 40, 45 anos, né? Mesmo um pouco mais jovem, a partir dos 30, ele vai estar susceptível à doença. Mesmo que ele tenha um pouco de anticorpos, ele não consegue prevenir 100% essa doença. Então, o adulto também vai ter febre baixa, coriza, dor de garganta, tosse, que depois pode entrar nessa fase paroxística e que tem essa característica da coqueluche, que é a tosse. Ficamos sem o áudio da doutora novamente, não sei o que aconteceu ali. Doutora, a gente perdeu o áudio dela aqui, mas ela estava falando sobre essa necessidade, né, da gente se atentar. Os impactos podem ser grandes, não apenas, né, para o bebê, mas também para a família, para quem está próximo ali. E a mensagem principal que a gente tem para passar é justamente essa, a necessidade da vacinação. A gente não negligenciar isso. A gente está falando sobre doenças que têm prevenção. A gente sofreu bastante, né, com a Covid, porque a gente não tinha imunização, o resultado foi catastrófico até a gente conseguir se vacinar. E para a coqueluche a gente já tem a imunização lá disponível no SUS para todo mundo, então é importante a gente levar isso muito a sério. Quero saber se a gente restabeleceu o áudio, doutora. Pode concluir. Oi. Sim, a gente te ouve. Oi. Vou pedir para a senhora prosseguir, certo. Por favor. Sim, então a vacinação é extremamente importante, né, para prevenir todos do núcleo, e os pais, né, principalmente, que estão cuidando da criança pequena, podem ficar doentes também e ter esses ataques de tosse, que são bastante feios de se presenciar. A pessoa fica roxa por falta de ar. É uma doença bem séria mesmo. A gente falou aquela hora, né? Até fiz uma confusão, porque a gente estava falando, mencionei a Covid-19. Covid. Então é uma doença bacteriana. Como que acontece o tratamento no caso dos bebês e no caso dos adultos também? Sim, é feito com antibiótico por 5 dias, né? Antibióticos específicos
que então a pessoa deve procurar o posto de saúde, o auxílio médico, para ser prescrito o tratamento antibiótico. Perfeito. Então sempre tem que ter, em qualquer caso, a pessoa precisa procurar a ajuda então de um profissional, né? Fazer o tratamento ali. Sim, para avaliar e fazer Aham. os diagnósticos diferenciais, né? A população, assim, o leigo em geral não vai saber exatamente o que que é, apesar de ser a coqueluche, na fase paroxística, ela é altamente sugestiva. Então, pessoas que já viram coqueluche vão saber diagnosticar, mas a população em geral, ela precisa realmente procurar o médico para que seja feito o diagnóstico. O diagnóstico é feito através de PCR da secreção da nasofaringe. Certo. E a que a gente pode atribuir essa alta no número de casos agora? A baixa da vacinação, né? Nós vivemos aí um período de 2015 até 2020, 2022, que o Brasil mostrou baixa da vacinação, de cobertura vacinal para várias doenças. Infelizmente, nós não tivemos o problema só na Covid-19, com as fake news e toda aquela relutância toda da vacinação, acabou que teve um efeito colateral, digamos assim, na cobertura vacinal contra outras doenças também. Então, a gente não pode brincar, né? Com saúde, a gente não brinca e não pode negligenciar a vacina. Não pode, a gente não pode misturar as coisas, discurso político, discurso ideológico. É importante que a gente se proteja, proteja também as crianças. Todo mundo tem a vacina disponível, a gente tem um sistema de saúde que funciona muito bem nesse sentido. Então vamos usá-lo, né? Vamos aproveitar esse recurso essencial que nós temos aqui no nosso país. Doutora, muito obrigado, viu? Até a próxima. Obrigada. Até a próxima e boa semana a todos. Para você também. Até mais.